11ª hora. Boas pessoal, bem-vindos ao novo episódio, desta vez em 2023 e já agora bom ano para todos. Bom, Eu lamento desapontar-vos, mas eu acho que vai ser um bocado mais do mesmo, mas pronto, esperemos que não. E que este ano corra melhor, sem dúvida. Portanto, veremos. Exato. Introduzindo já o tema, eu acho que podemos introduzir este episódio. Não vai ser muito longo e vai ser um episódio sobre a energia. O que é que estás a rir? Está com soluços. Tem piada, há pessoas que vão passar frio. Estou foda. Ela está com soluços. Ok. Pois é. Crise energética. O que é que tens a dizer sobre isso? Não sei. Não, pera, eu tenho muita coisa para dizer porque eu sou chata. Eu estou sempre a reclamar da vida. Mas a única coisa que eu tenho a dizer é polícia da energia. Ok, certo, polícia da energia, mas acho que antes de chegarmos à polícia Polícia? à polícia da energia, antes de chegarmos lá, acho que temos de começar por explicar um bocado porque é que esta crise energética está a acontecer. E Please do. e é aqui só, you know, I need to redress sometimes. Sorry. Por favor, continue. Ficou no microfone. Karma. Não vou cortar isto. Fica como um presente. Já que não nos falámos antes do Natal. Não nos falamos, Exato. ninguém nos ligou, nós ligámos a ninguém. Mas Tough relationship. estou a divagar. Isso sou eu. Para começar então este tema da crise energética, eu acho que podemos... há muitas pessoas que... já há bastantes pessoas que dizem que isto está a ser um resultado direto, ou neste caso direto ou indireto, das sanções que a União Europeia e os Estados Unidos, ou seja, que o mundo ocidental colocou à Rússia. E é sem dúvida um dos fatores, quer as pessoas o aceitem, quer não. A dependência europeia, já sei que há muita gente que vai dizer, mas nem todos os países são iguais, o que é verdade. Nem todos os países têm a mesma dependência ao gás que vem da Rússia. Mas, You go, girl. mas por exemplo, não é aqui, porque este não é igual ao meu. Tu vais cortar isto, certo? Não vou cortar. Não! É só que depois ouve-se mal no... Por favor, corta isto. Não deixa estar. O que eu estava a dizer em relação às sanções da Rússia, esse é um dos fatores. Por exemplo, em relação à França, a França era bastante dependente, entre 40% a 50%, mas por exemplo a Alemanha era dependente a mais de 70% do gás, o que quer dizer que vai ter um grande impacto, sobretudo na indústria alemã. Mas esta não é a única explicação. Eu disse bem, certo? Não, foi só o que fizeste no fim. Alma. Alma. I'm sorry. Eu vou-me perder assim. O que eu ia dizer, antes de toda esta situação das sanções que decorreram no seguimento do ataque por parte da Rússia à Ucrânia, antes disso temos de esclarecer algumas coisas em relação à dependência energética dos países a nível de combustíveis fósseis e para as suas indústrias. Porquê? Temos de pensar que energia é economia, certo? Estás de acordo com o que eu estou a dizer? Eu estou de acordo com tudo. Já discutimos o assunto várias vezes, so you can continue. E energia é economia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que só podemos fazer funcionar a economia, e com isto quero dizer fazer funcionar as indústrias e avançar a economia de um país se tivermos uma componente energética forte. Mas para ter essa componente energética acho que só há duas maneiras, pelo menos que eu conheço. Se mais algum de vocês nos comentários quiser deixar mais hipóteses, estejam à vontade. Só que conheço duas formas, ou tu a produzes no teu próprio país, mas isso implica ter reservas de óleo, reservas de gás e que possa ser explorado, obviamente, ou tu importas essa energia. E neste caso,
a alta dependência por parte de um país de outro a nível energético, em casos, e mais uma vez isto vai de encontro a questões geopolíticas que muita gente odeia debater, mas a geopolítica é dos assuntos mais importantes e mais interessantes do século XXI, e não só do século XXI, mas cada vez mais está cada vez mais presente no debate diário, é que se nós não queremos ter problemas a níveis energéticos, temos de ser o mais independente possível das energias dos outros países, o que é, eu compreendo, é super difícil, porque as reservas de combustíveis fósseis não existem em todo o lado, nem em todos os continentes, ou podemos se calhar dizer que existem em todos os continentes, mas não estão, pelo menos não estão a ser exploradas ao mesmo nível em todos os continentes. E obviamente que há continentes que têm mais dessas reservas que outros. O que é que isso gera? Gera as tais questões, as tais políticas em relação ao comércio de combustíveis fósseis entre os países. Pronto, e acho que podemos começar por aqui, acho que é um bom ponto. Para perceber porque é que esta crise energética está a acontecer. Obviamente, quando existem países que são super dependentes, por exemplo, como a Alemanha da Rússia, é óbvio que isso vai ter um impacto enorme ao haver corte na transferência de combustíveis fósseis de um país a outro, ou seja, da Rússia para a Alemanha. Se isso acaba, obviamente, e acabou especialmente com o ataque ao Nord Stream 2, é óbvio que isso vai ter um impacto, por muito que a maior parte dos jornais digam o contrário. Portanto, queres acrescentar alguma coisa a este? Não, por acaso quando falaste sobre os jornais, relembrou-me daqueles primeiros episódios que nós fizemos no podcast sobre as fake news e essas coisas todas que as pessoas têm que estar atentas também, percebes? Exatamente. Era só isso, não, era basicamente a única coisa que eu estava a pensar, porque muita coisa que eu vejo online são pessoas que não têm noção de política, geopolítica ou de relações internacionais, ou seja lá o que for, também não se interessam em pesquisar. E depois, sobretudo isso, eu acho. porque a informação está disponível para toda a Sim, gente. ela está disponível. É só saber pesquisar. Só um parênteses, ela está disponível, mas tendo em conta os países, como os países estão ligados a servidores diferentes, eu compreendo, ou depreendo, se quiserem, que possa existir dificuldades de acesso entre os países. Por exemplo, eu aqui em França encontro muita informação. Sim, eu sei. Com pouco esforço de pesquisa, se quiser. Sim, é verdade. Certo? E eu acho que em Portugal, por exemplo, mesmo certas páginas que não aparecem. Tu pesquisas, escreves no Google exatamente os mesmos termos, ou não aparecem, ou aparecem em resultados muito mais longe. Sim, exatamente. Não são as primeiras. Exato. Não são as primeiras páginas, mas também. O algoritmo muda um bocado também. Ok. Só é um fator. Não, é um fator. Fecha parênteses. Não, mas é verdade, é um fator. No entanto, eu. Era só 2 segundos de rambling. A única coisa que eu ia dizer era que eu vejo muita coisa online de muita gente que não sabe nada. Provavelmente estou-me a repetir aquilo que eu disse há um bocado. But still, as pessoas não fazem qualquer tipo de pesquisa. Vão depois deixar uns comentáriozinhos a pensar que são muito inteligentes nas internets. E é isso que me irrita profundamente. E um dia destes vamos ter que fazer um podcast só eu basicamente venting aqui. Estou irritado. A falar sobre isso. Por exemplo... É das tuas melhores performances, é quando não quando estamos off camera e ela tem discursos incríveis. Por isso eu estou sempre a dizer que ela aproveita isso para o podcast. O problema é que eu chego aqui, fico tímida e fico já... Eu percebo. It's ok. Pronto, mas não vou estar basicamente aqui a comer tempo sobre assuntos que tu querias falar. Só queria dizer que antes de comentarem, antes de falarem, antes de se tornarem os guerreiros aí dos teclados, façam a vossa pesquisa. Pelo menos tentem pesquisar e tentem ver fontes credíveis. Ou se não virem fontes credíveis, tentem procurar em vários sítios, fazem comparação de informação. Vou ter que fazer aí outro parênteses, peço desculpa. Sure. Fontes credíveis é super subjetivo hoje em dia, porque o problema parte do problema da má informação é porque ela ou não existe ou está deturpada. Portanto, como é que tu podes pedir a uma pessoa que encontre boa informação se já de é difícil encontrar boa informação ou... Eu dei uma possível difícil. solução. Sim, eu sei, mas eu estou de acordo com o que estás a dizer. A única coisa que eu disse foi possivelmente ver vários... Ao mesmo tempo eu sinto que é culpa das pessoas por não se interessarem o suficiente e procurarem, mas ao mesmo tempo compreendo que há super dificuldade por vezes em encontrar
certos assuntos. Sim, mas atenção, nós também temos causa da muitas tal horas de manipulação. pesquisa, de muita coisa, Sim, muitos podcasts aqui em França, Verdade. nos Estados Unidos, em Portugal, no Brasil. Nós temos tanta informação que vem de tanto Brasil, lado. Deixo bocadinho. aqui uma dica aos meus amigos brasileiros. Eles têm muito bom conteúdo, portanto procurem. Muito bom conteúdo. Tens aquele canal que tu gostas? Tenho Geopolítica hoje, por exemplo, é muito bom. Tenho História em 30 minutos, não é? História em meia hora. Isso. História em meia Isso. hora é muito bom. E também temos uma página no Instagram que é super interessante, que é o Geopolítica hoje. Verdade. Estou aqui a dar a dica. Pronto, Sim, para quem quiser eu até posso deixar na descrição sim. Tem outras também. das páginas. Tu querias falar de alguns assuntos interessantes em relação a essa política, as novas políticas energéticas? É isso? Era aquilo que eu tinha dito antes. Eu tinha Força. falado sobre a polícia da energia. Sim, eu sei, vocês vão estar aí a rir de ouvirem esta expressão polícia da energia. Opa, é um bocado ridículo, mas Sim, é verdade. ridículo. Mas É verdade. o facto é que até foi a Suíça. Sim, foi ou A seja, Suíça e a houve França, mas rumores que começaram na Suíça Exatamente. sobre começarem uma tal polícia da energia. Mas atenção que eles exploraram mais o assunto do que a França. Penso. Sim, ok. Eu não sei se vai ser possível, mas se conseguirmos traduzir aquele excerto do Berkoff, do podcast dele, Uhum. se der só para traduzir um bocadinho, percebes? Nem que Eu seja vou um minuto tentar, ou e depois dois. vou tentar e vamos tentar Se conseguirmos disponibilizar. pôr um bocadinho aqui no vídeo, nós deixamos o excerto. Se não, pronto, nós tentamos Tenho que arranjar procurar maneira de. também, já está há alguns episódios atrás no podcast, mas eu tento procurar. Sim, mas tentamos. E se não conseguir encontrar ou se encontrar também posso deixar o link eventualmente. Sim. Ele vai estar Pronto. associado. Se vocês precisarem de alguma coisa em termos de tradução, também nos podem pedir, porque Exatamente. aquilo é em francês e nem toda a gente fala francês, which is ok. Portanto, se precisarem de alguma cena. On est dans la pénurie d'énergie. Comment on va effectivement combattre ça? Et alors là, il y a plusieurs choses qui se passent, plusieurs tentatives. Deux ont attiré notre attention. L'une, c'est proche de nous, en Suisse. En Suisse, regardez ce qui se prépare dans notre pays, le pays du référendum, le pays du bien vivre, le pays des banques, la Suisse. Écoutez le journaliste de la radio-télévision suisse romande. Écoutez. Le scénario est en effet sur la table. Il s'agirait de la décision la plus drastique prise par le Conseil fédéral si en amont les mesures d'économie ou les contingentements ne suffisaient pas. Cette mesure, c'est ce qu'on appelle les délestages cycliques. Dans ce cas-là, sur ordre des autorités, les opérateurs électriques coupent le courant durant 4 heures dans le pays, puis on rallume durant 8 heures ou 4 heures seulement si ça ne suffit pas. Selon les experts, ce sont les mois de février-mars qui seront les plus critiques. Des coupures pour tout le monde, y compris pour les ménages? Absolument, tous les consommateurs seraient concernés. Fini donc le téléphone fixe, le four, les plaques de cuisson. Fini aussi la pompe à chaleur ou le chauffage de l'eau avec des chauffe-eau électriques. Et ben voilà. Et ceux qui chaufferont trop, c'est encore un projet, mais quand même c'est avancé. Et ceux qui chaufferont trop leur maison, pourraient risquer la prison. Absolument, attention. Voilà les projets, notamment du Conseil fédéral suisse, pour économiser l'énergie. Alors on verra ça en fonction des régions, en fonction des cantons, mais attention, il faut chauffer moins. Et pour ceux qui enfreindront l'ordonnance sur le gaz, l'extension pourrait être sévère, allant de la simple amende à la prison. C'est-à-dire que si vous chauffez 20 degrés au lieu de 19, attention. Et alors on s'est dit, et nous en France, on a entendu Emmanuel Macron dire, écoutez, Français, faites des efforts, et si vous ne faites pas les efforts, sanctions, et ça va aller vraiment assez fort. Et qu'est-ce qu'on avait prévu? Bon, ça ne va pas se faire tout de suite, mais vous savez ce qui a été prévu? Eh bien, tout simplement, une police des températures. Vous dites quoi? Une police des températures? Absolument. Mas consiste em que essa tal questão da política energética? Olha, consiste em. Aqui em França, pelo menos, já não me lembro bem dos detalhes da Suíça, porque aquilo já ouvimos isso há tanto tempo. Mas pronto, eu vou falar aqui no país onde eu estou. Teoricamente, agora com os cortes de energia e essas histórias todas, não podes ter a tua casa, ou seja, a temperatura da tua casa, acima dos 19 graus. E se tiveres basicamente a temperatura da tua casa acima dos 19... Assim, Stop! Oh my god! Não, Corta! não é isso,
Podes cortar isto. Não corto, deixa eu Come on! Fucking annoying! I'm sorry, you can go. Ok. Stay focused. I can't. You can. My brain's going places. Mas pronto. Não podes ter a temperatura da tua casa acima dos 19 graus, porque senão, teoricamente, vai haver uma polícia. Entre aspas. É uma polícia que vem bater-te à porta e perguntar: posso medir a temperatura da sua casa? E tu ficas do género, bitch. E agora vocês perguntam, mas como é que a polícia pode vir e saber que certas e determinadas pessoas estão a passar O limite. o limite de temperatura que está pré-estabelecido? Através dos contadores Linky. Sim. É isso? Através dos contadores Linky e da aplicação. Esperem aí, eu só vos queria mostrar. Desculpem, tenho código no telemóvel. Sou uma pessoa com muitos segredos. Sorry. É uma aplicação que se chama Total Energy, que está aqui Podes no dizer meu em português. telemóvel. Também existe em português. Total Energias? Exatamente. Pronto, ok. Total Energy, Total Energias. E aqui fala teoricamente sobre, ou seja, eu não sei se vou conseguir mostrar, mas suivi de consommation. Mas Por depois, se quiseres, exemplo- podemos eu colocar um depois- screenshot pronto, ok. só para Eu tenho aqui no exemplificar. meu telemóvel, depois se der eu ainda tiro um screenshot da aplicação em que basicamente eles têm um termómetro, entre aspas, medidor do consumo energético da tua casa. Ok? Exatamente. Portanto, tu tens o nível verde, em que está ok, não há problema nenhum, eles não te vão cortar a energia. O nível amarelo, que tens de começar a ter cuidado. E o nível vermelho, que é quando basicamente estás acima do consumo e eles têm o direito, não sei como é que eles têm o direito, mas têm o direito de te cortar a energia de casa. Tenho direito através do acesso. Sim, exatamente, eles basicamente... Tenho o meu direito contador está através do ali, acesso. né? Tenho acesso e depois dão-se no direito de te cortar a energia. Brilliant. Portanto, o nosso contador está ali no canto. Se o meu contador estiver a passar do limite que eles consideram acima do normal, eles cortam a energia. Brilliant. Maravilhoso. E Para além daí- disso, temos, desculpa interromper, temos, só porque acho que é importante acrescentar, temos horas de onde vão existir cortes de energia que estão já previstos. Vai ser a partir... Não sei se vai ser a partir partir agora de deste janeiro, mês de ou janeiro, de não? fevereiro. Não sei se é início de fevereiro, se é no Eles final de janeiro. inicialmente tinham falado de janeiro, mas penso que até agora não houve grande mudança. Até agora não. No entanto, a nossa net, a nossa box da net está completamente Sim, desregulada. porque eles também tinham falado que iam, Yeah, se até... entendessem que, por exemplo, certas rutas não tivessem em utilização, ou por exemplo lá no computador deles, através do acesso que eles têm às nossas boxes, ver que as boxes não estão a ser utilizadas, portanto, Cortam. nesses períodos desligarem ou enfraquecerem, se quiserem, para poupar energia, o sinal da internet. Pronto. Algo desse género. Lovely. O que é E há outras coisas que eles querem super fazer. democrático. Yeah. Há outras coisas que eles E querem ainda por cima fazer. pagas, por isso. Sim, é isso. E além disso, o preço da energia aqui está assim a disparar. Ainda agora estava a ver na minha aplicação como é que eu tenho 200 watts em tempo real. Eu só tenho esta lâmpada ligada Exatamente. e tenho o PC, mas o PC não está ligado à bateria e tenho como é que se chama Você aquilo? está ligado à bateria? Ah, tá. Ok, então desculpem. Neste caso está. Tenho o PC, peço desculpa, pensei que não estava. Tenho o PC e tenho a maquinazinha que nós utilizamos para o som. Mas de resto não tenho mais nada, só tenho mesmo uma lâmpada. E não te esqueças da tua amiga que recebeu. Ah, sim, eu tenho uma amiga minha que basicamente recebeu uma fatura de 4.500 euros de ajustes anuais. Ou seja, teoricamente ela consumiu 4.500 euros a mais de energia o ano passado e recebeu essa fatura. E tenho outra pessoa que eu também conheço que recebeu uma fatura de 2.500 euros. Lovely. É isso. Fiquem com essa informação, façam com ela o que quiserem. I'm sorry. É verdade, isso é ridículo. As coisas estão a ficar estranhas, estranhamente Isto sérias. está a ficar muito mal. Ah, e outra coisa. Eu já te deixo passar para o teu segundo segmento, peço desculpa, só porque às vezes vem-me coisas à ideia e depois eu esqueço-me de dizer e é um bocado chato. Teoricamente o governo mandou uns cheques, eles consideram cheques de energia,
né? Basicamente eles mandam-te um cheque de energia até 200 euros, nem toda a gente vai ter 200 euros de cheque, ou seja, teoricamente eles pegam e mandam-te um cheque para compensar, ou seja, para te pagar a energia até certo ponto. Imagina que és uma mãe solteira ou um pai solteiro que tem 3 ou 4 filhos, podes chegar até 200 euros. Ou até tens uma casa em que só uma pessoa está a trabalhar e eles basicamente para compensar, basicamente para não fazer com que o povo não se revolte muito, né? Pagam-te uma parte da tua eletricidade de casa. E mesmo assim, se nós estivermos a pensar bem, o aumento vai ser tanto que aquele cheque vai cobrir uma parte das energias. Ou seja, da fatura. Porque até nós tivemos um caso, só rápido, tivemos um caso aqui, foram 2 padarias, não foram? Acho que até já foram mais. Não, mas estou a falar aqui localmente. Local, Tivemos uma não tenho aqui. a certeza se foi uma, se foi 2, sei, ou pelo menos uma que... Eu sei que aqui na região houve para aí 1 ou 2 padarias que vieram falar com... Acho que foi com a rádio, uma cena assim no género. E acho que até saiu no S Republicain, aqui no jornal, em que eles estavam a dizer que tinham um aumento, não sei se foi de 20 mil... Foi entre 20 mil e 45 mil euros anuais de aumento de eletricidade. Ou seja, dividam isso por 12 meses e dá uma certa quantia por mês. Portanto, e eles pagavam, pai, que 1.000 euros ou 1.500 euros de luz. Não pensem isso que é... Isso seria mensal, penso. O quê? Esses 1.500 euros era mensal. Sim, era mensal. Não, mas só estou a dizer isso. Eles pagavam por mês, foi o que eu disse. Sim, 1.500 euros, sim, por exemplo. Peço desculpa. Mas agora vai haver um aumento de 3 ou 4 atenção. vezes mais por mês só em energia. Ou seja, depois tem que descontar o salário das pessoas, o salário da empresa, entre aspas, para pagar aos patrões Exatamente. e as restantes coisas. E no final de contas, aqui o pessoal está a dizer, em vez de pagarem 30 cêntimos por uma baguete, vão ter que começar a pagar 12, que é para começar a compensar. Não, mas atenção, os eu preços. percebo o lado deles, mas é importante também que se perceba aqueles que não comecem a imputar isso às pessoas que vão lá comprar pão. Porque eles, ok, certo que eles podem ter custos extra, estás a ver? E terem que efetivamente pagar mais, o que é mau, e eu compreendo o lado deles, mas eles têm que fazer força com o governo. Não é só Sim, claro. simplesmente limitar-se a aumentar o preço de pão, estás a ver? E depois não... Sim, mas eu não disse Não, que mas eu eu sei, concordava com essa ideia de terem que aumentar Sim. um pedaço de Eu pão para 12 Eu não euros. estou a dizer que tu concordas, Isso é horrível. só estava a salientar esse facto Sim, que é sim, importante as pessoas perceberem. Eu só ia dizer que a baguete é muito boa e é o símbolo da França. Exatamente. Não tirem E o símbolo da e França. eles estão a ficar on fire. Eles estão a começar a arder. Por acaso estão. Mas isso, se vocês quiserem que nós falemos será um outro noutro episódio sobre o que se passa aqui em termos de manifestações e quais são, por acaso, os partidos políticos que estão a proteger mais o povo, porque está muito interessante. Isto está uma novela certo. interessante. E podemos fazer isso, mas numa próxima vez, até porque não temos muito tempo. Sim, eu sei. Portanto, stay preparem-se tuned. para a meteorologia da energia. É basicamente sentarem-se no sofá e quando tiverem a meteorologia, tipo do género amanhã vai chover ou amanhã vai estar sol, também é bom ter. Amanhã podem abrir as janelas, apanhar sol. exatamente E aquecer a casa. aquecer a casa até 17 de graus e meio. Portanto, eu só queria, nesta última parte do podcast, eu só queria discutir aqui um bocado com a Adriana algumas contradições energéticas que acho que é importante salientar. O facto Bring it on, bitch. podemos começar por aquilo que eles estão sempre a acabar que querem implementar, que é os carros elétricos, e isto tipo é uma gargalhada imediata quando nós pensamos que estamos a criar sim? Ha. Exato. Estamos a criar a construir, neste caso, carros elétricos, o que eu não tenho nada contra a tecnologia em si, obviamente, e contra o propósito, mas é engraçado quando ouvimos falar de carros elétricos e quando não temos infraestruturas suficientes para aguentar isso. 2, acabamos de entrar numa crise energética onde tu não podes nem sequer ligar um aquecedor em casa. Eu só tenho uma questão. Por exemplo, é rápida. Para pessoas que vivem como nós, no meio do nada, e que precisamos às vezes de fazer entre 30 a 60 km ou mais para chegar a uma cidade grande, como é que é suposto tu teres um carro em que a autonomia do carro são 200 km
e tu chegas lá, não tens sítio para carregar o carro, como é que tu vais fazer? É isso? E além isso. disso, tens basicamente um cartão que tens que pagar, se não estou em erro, acho que é mensalmente, ou uma cena assim do género, da energia que tu utilizas nas bornas de carregamento, Nas cá fora. estações de carregamento. Sim, desculpa, nas estações de carregamento. Portanto, como é que é suposto tu pagares a eletricidade de casa, a eletricidade do teu carro, não tens autonomia que chegue para chegar a algum sítio e depois não tens. Como é que se diz? Não é bornas, é Estação de estação. carregamento. O meu cérebro está muito francês ultimamente, peço desculpa. Como é que é suposto isso fazer algum sentido? Exatamente. Contradição número 1. Há muitas, mas esta é a número 1. Sorry. Outra contradição que podemos falar é, por exemplo, em relação à compra de combustíveis a outros países. Nós criticámos muito o Irão, ou pelo menos o grupo ocidental. São terroristas e não sei o quê. Mundo islâmico, vocês conhecem todos essa conversa. No entanto, qual é a primeira pessoa, ou o primeiro país neste caso? Sim, é a primeira pessoa que vamos ver quando precisarmos de combustíveis. A Arábia Saudita. Sabes qual foi a música que me veio à cabeça? Qual? O hino do circo. Mas atenção, eu percebo que quando não temos outra alternativa, como eu disse no início do podcast, sanções que foram tomadas contra a Rússia, obviamente ela ia retaliar e não fazer o negócio da mesma maneira, pelo menos. Se bem que eu acho que o negócio continua no background, em pano de fundo, ele continua. Mas isso, mais uma vez, é outra história. É só, pelo menos, estranho que, por um lado, critica-se imenso, mas por outro, estão sempre dispostos a fazer negócio sempre e quando for necessário. Outra questão ainda é em relação a estas contradições. Eu sei que isto vai gerar muita crítica, isto que eu vou dizer. Posso só dizer uma coisa? Uhum. Eu gosto muito de viver na França. Mas isto... Eu francamente eu tenho medo do futuro. Mas eu gosto genuinamente de viver aqui. E custa-me estar a ver todas as pessoas que eu conheço à minha volta estarem a passar por situações que ainda agora começou a crise. Sim, e estamos Mas a falar de França. Exatamente, por situações que nós nem sequer pedimos. E agora espero que em Portugal, obviamente, as pessoas consigam aguentar-se. Mas está-me a custar estar a ver o meu próprio país e o país que eu também gosto imenso, que é a França, estar a passar por estas coisas. Exatamente. E é um bocado... I don't know. Não faz sentido nenhum, mas... O que eu ia dizer só, e tens toda a razão, eu assino por baixo, não estava a dizer, é super preocupante. E isto decorre de basicamente termos uma classe política que é desprovida de qualquer intelecto. Já não é mais a classe política dos anos 70, dos anos 80, nem dos anos 90. Eu acho que no fim dos anos 90 foi das últimas classes políticas minimamente cultas e a nível intelectual que houveram. Ok, houve. Portanto, acho que não há muito para dizer. E se por outro lado também temos, percebes que isto é um ciclo, acaba por ser um ciclo. É ciclo vicioso. Quando tens uma população que é pouco desenvolvida intelectualmente, quer seja por culpa deles mesmos, quer seja do outro lado porque os próprios governos e as instituições assim pelas circunstâncias trabalham da vida, nesse exatamente. sentido, como por exemplo os jornais e isso tudo, é difícil que as coisas evoluam É difícil para bons quebrar termos. o ciclo. Exatamente. Só introduzindo aqui outra contradição, que é o eu sei, como eu estava a dizer, eu sei que vou ter muita crítica nisto, que é as energias renováveis. As energias renováveis, tais como e se calhar em especial a energia eólica, porque vocês vão dizer, mas porque é que ele está para ali a falar, porque é que ele está a dizer isto? Vocês têm que ter consciência que, por exemplo, as energias eólicas são energias intermitentes, ou seja, quando não há vento, elas têm de ser alimentadas através de outras energias, seja gás, seja petróleo, seja o que for. Portanto, é uma Realisticamente energia falando, perde um bocado o propósito. no futuro pode vir, se calhar, a desenvolver-se a ir num bom sentido, mas neste momento, só para terem uma ideia, em França
em 2019, só 6,3% da produção elétrica nacional é que provinha de eólicas. E a nível mundial, em 100% de consumo energético, ou de produção energética, peço desculpa, temos 4,8%. 4,8%. Como é que tu podes sustentar um país a nível com este tipo de energias intermitentes, que eles chamam de energias renováveis, porque é através do vento, são energias tecnicamente naturais, se é que se pode dizer assim, mas como é que se pode sustentar uma indústria, um país economicamente com energias deste género? Neste momento, em 2023, janeiro de 2023, não é possível. Terceiro e último ponto de contradição, que se calhar é o mais enervante, o mais irritante de todos, que é o facto de aqui na Europa nós temos imensas taxas, a taxa de carbono, é isso? Por exemplo, Sim. Pronto, taxas supostamente para a poluição que nós fazemos, que nós emitimos. Temos toda uma política ambiental super restrita e, no entanto, agora que nos vemos aflitos para arranjar gás para fazer funcionar as indústrias e combustíveis no geral, vamos voltar vamos voltar a abrir centrais a carvão, nomeadamente a Alemanha, que é a pioneira das energias renováveis De abrir e de fabrico e de abrir. eólicas, por exemplo, e de ouvir. Eu aqui já a percebi porque era a pensar. cena francesa, é por isso que eu disse ouvir. Damn! Portanto, de voltarem a abrir centrais a carvão, o que é que tu achas disto? Tal como eu disse. É só irritante. Tal como eu disse. Se eu começar nas minhas rants aqui, nunca mais saímos daqui. Portanto, vou ter que dedicar um podcast só para isso, só para eu poder estar aqui a beber o meu café e estar aqui a dizer sabem como vai na alma. Existe um tema que está eventualmente ligado a isto e acho que tu vais concordar comigo, que é a reindustrialização dos Estados Unidos, Oh que é uma my coisa God, super nem interessante. É um comeces tema por aí. super interessante. Podemos desenvolver porque é muito abrangente. e não dá. Mas para isso também temos outro podcast que é super interessante, é o Garland. Também vou deixar na O descrição. Garland Nixon, Exatamente. ex-comentador jornalístico da Fox News. Vou deixar- super informativo. Vou deixar na descrição, porque sou eu que faço a parte da descrição, portanto tenho que me lembrar de todos os podcasts que nós falamos e vou deixar tudo na descrição se vocês quiserem ver. Mas sim, no geral, eu acho que isto é tudo uma grande palhaçada. Acho que, estarem a gozar assim com a cara das pessoas já está a chegar a um nível que, pronto, enough is enough. E é só isso que eu tenho a dizer, porque é o que eu digo. Se eu começar aqui a falar, oh honey, vocês não vão querer continuar a ver o episódio, porque é mau. É interessante, por exemplo, aqui um facto em França, por exemplo, a Engie, que é uma das empresas energéticas, terminou um contrato com uma empresa americana Next Decade, que é basicamente em fornecimento em gás, não estou em erro. Terminou esse contrato em 2020, ou seja, de gás de xisto. Terminou o contrato com essa empresa americana em 2020. O que é que aconteceu depois de 2020? Exato. E Exato. sabes, em 2000, agora há pouco tempo, até acho que não sei se foi fim do ano passado ou início deste ano, voltaram a reatar o contrato. Ou estão a pensar, não, engano, peço perdão, enganei-me. Estão a pensar reatar o contrato pelo menos até 2026. Está previsto que voltem a fazer um contrato. Eu só vou acabar este podcast por dizer uma coisa. Lembras-te quando ontem, eu não sei se foi ontem, se foi anteontem, nós tínhamos falado sobre... Entre isso e a Alemanha vender eólicas à França e comprar gás à França, mas que a França neste momento precisa do gás para Mas aquecer estamos a as vender próprias outras casas, pessoas. mas continuam a vender a outros países, tipo quando estão em déficit no próprio país. Sim, Adriana, tens razão, é uma palhação. Thank you! Não, lembras-te quando há 2 dias estávamos a falar sobre haver uma companhia que basicamente estava a vender a energia deles ao dobro do preço, mas eu já não me lembro bem qual foi essa conversa.
Já não me lembro o que é que tu tinhas dito em específico, que havia alguém que já sei o que é que estás a estava... dizer. Estás a dizer que, por exemplo, a EDF, ou seja, Sim, era Energias o último exemplo que eu queria dar, que é para Energias depois... de França, pegas no valor do quilowatt, num valor do quilowatt, por exemplo, vou dizer uma cena estúpida, 20 kW. Sim, só estás a dar um exemplo, não é isso. Não é isto. Pegas em 20, vendes, por exemplo, a energia a 20 kWh, a subempresas, como por exemplo Total Energia, peço desculpa. Total Energia, etc, e outra Engie, e essas mesmas pequenas empresas vão revender a energia à empresa mãe, ou seja, à Energias de França, que por sua vez vai vendê-la aos consumidores a um preço muito mais caro. Exatamente. E isto, a meu ver, podemos chamar isto de lavagem de dinheiro. Uma forma muito subtil e Alegadamente. legal e taxada pelo Estado. Mas Que isso o que alegadamente. é mais uma vez alegadamente super interessante. Como a revista. Ok! Mais Eu alguma coisa? acho que podíamos acabar por hoje. Já dissemos muita coisa. Acho que também... Acho que queria acabar só numa nota positiva, desculpem. Sure. Não, só que, por acaso de Portugal, porque eu sei que muita gente, a maior parte das pessoas... Sim, a maior parte das pessoas estão... Eventualmente Brasil e Pois é, Portugal. Só para deixar uma nota positiva, eu penso que Portugal, por tudo o que eu li até agora, Portugal não vai sofrer, já sofreu, não é vai sofrer, já Sim. sofreu de um aumento a nível energético, vai eventualmente continuar, mas não vai ser muito acentuado como outros países, por exemplo, como aqui na França, a Alemanha, etc. Porquê? Porque em Portugal já importa muito combustível, neste caso bastante gás do Marrocos, por exemplo, e já há muito tempo que temos contratos com os Estados Unidos a nível de gás natural. Por exemplo, eu sei que vocês se lembram, já toda a gente andou em autocarro, muita gente já andou em autocarros da STCP que já viu gás natural. Sim, Há quantos anos é que conhecemos isso? Porque há muitos anos que essa energia, que já se comercializa essa energia em Portugal. Tu tens flashbacks da faculdade. Yeah. Sorry. Bons tempos. Mesmo? Em que pagavas 1,05€ por bilhete. Por aí. não era ideia. Nem sei, Eu acho que era 1,60€ no comboio. não sei. Mas agora não me Não lembro estava falando do dos autocarro, autocarros. mas não sei, já não me lembro. Mas isso numa nota positiva, não penso que não vão ter tanto impacto em Portugal, mas atenção porque o panorama, mais uma vez eu insisto, geopolítico, eu adoro essa área, Sim. eu adoro Bem, essa área e leio muito sobre isso, e esse é um panorama muito importante e que está a mudar todos os dias, portanto estejam atentos e não se deixem iludir. posso dizer uma coisa? Nós não vimos para aqui falar sem conhecimento de causa. É só para dizer que nós passamos muitas horas a ler livros ou a ler fóruns. Não teria qualquer interesse fazê-lo dessa Sim, forma. mas eu só estou a dizer que nós lemos muita coisa, temos muito tempo de pesquisa, não somos entendidos no assunto em nada. Porque Sim, não somos quem experts. somos nós? O Mas- o objetivo é que as pessoas Informar minimamente. interessar as pessoas nos assuntos e que elas se informem. Pronto, pessoal, espero que tenham gostado. Continuem desse lado. Exatamente. E se tiverem porque- se tiverem mais algumas ideias para podcast, então, por favor, coloquem-nos questões Ou nos comentários, ou no Instagram, como vocês quiserem. e evitem só os insultos, porque é bué chato. É bué chato, não vou my responder God. a insultos, porque se quiserem ter um debate e debater de forma Educada. um assunto, não há qualquer Até problema. podemos ter opiniões completamente diferentes, mas por favor, Isso sejam é normal. educados. Opiniões diferentes é o que nós mais precisamos e o que nós mais devemos respeitar. Yeah, é fixe. Democracia. Sim, lá está, uma das bases da democracia. É isso. Bem, pessoal, fiquem bem. Bom ano. E até ao próximo episódio. Espero que tenham gostado. Eu gostei. Tchau, pessoal. Tchau.